Maravilhosa, no culto da família. Para quem não me conhece, sou o pastor Tiago e é um privilégio estar aqui com vocês. Todos os dias que eu subo neste altar, eu falo sobre isso, porque é uma verdade, amém? Quero dar continuidade na palavra que eu iniciei, falando sobre os pilares para ser um vitorioso. E eu comecei falando sobre coisas práticas que Jesus fez, né? E eu nessa palavra não estou falando sobre a soberania de Deus, porque Deus, em toda a sua glória e poder, Ele pode fazer tudo. Pode fazer infinitamente mais, né, do que aquilo que nós pensamos. Mas eu estou usando o exemplo de Jesus de forma prática, de cada decisão que ele tomou, cada passo que ele deu em determinada situação da trajetória da sua vida, que faz com que eu e você também olhemos para aquilo que ele é, aquilo que ele foi, o caminho que ele trilhou, e que nós possamos ir nessa mesma jornada com ele. Mas antes disso, deixa eu orar com você mais uma vez. Se você puder, por favor, inclina a tua cabeça, fecha os teus olhos. Em nome de Jesus, meu Pai, nós engrandecemos o Teu nome nesta noite maravilhosa, culto da família, e pedimos que a Tua presença possa pairar aqui. Existe um ambiente, uma atmosfera profética que está sendo gerada há dias aqui na Sara Nossa Terra do Riacho Fundo 1. E eu te peço que essa mesma unção, ela possa impregnar em nossas vidas. Que aonde nós formos, nós possamos levar o Senhor, que nós possamos proclamar a Tua palavra, possamos exercer a nossa fé, crendo no Deus que nós servimos. Em nome de Jesus, aquele que chegou aqui hoje cansado, aflito, com o coração apertado em alguma situação que está passando em sua vida, que este possa receber resposta, que esse possa sair daqui com uma unção nova, que este aqui saia com um coração preparado para vencer, porque nós somos aqueles que vivemos debaixo do Deus que venceu todas as batalhas, todas as guerras, e que nos incentiva a ser mais que vencedores. Que o Senhor possa abençoar todas as famílias que estão aqui, aqueles que estão em casa, é o que eu te peço no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você que está em casa, compartilhe esse link, por favor. Compartilhe com pessoas que você ama. Tenho certeza que isso vai marcar a vida delas. Então eu estou falando sobre 7 pilares, vou colocar assim, 7 passos, 7 decisões, intervenções que Jesus precisou fazer para chegar até o fim da sua jornada e poder contemplar, dizendo que toda autoridade foi dada nos céus e na terra, né? Ele chegou no fim como um grande vitorioso. E eu parei na semana passada no 3º ponto. Vou só contextualizar para a gente concluir, dar continuidade, né? E eu iniciei lendo um texto que está em Romanos, no capítulo, deixa eu pegar aqui, Romanos 8:37. Vamos ler novamente? Livro de Romanos, no capítulo 8, verso 37. Quem abrir aí diz Instituto de Vencedores, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vira para o seu irmão e fala: Jesus te amou antes mesmo de você conhecê-lo. Amém? E aqui a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: em todas as situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. E quem nos amou? Jesus. Jesus nos amou. Jesus se entregou. E é interessante que eu falei que essa vitória, nós somos mais que vencedores, né, em todas as coisas. Só quem consegue ser vitorioso em todas as coisas é aqueles que servem a Deus.
o homem secular, o homem que tem uma vitória ou outra ali, às vezes no ramo empresarial, né, numa área específica, ele não tem vitória completa, ele tem vitória posicionada em alguma situação apenas. Existem pessoas que muitas vezes você olha e fala, nossa, como essa pessoa, né, tem uma vida maravilhosa, olha, financeiramente ele é tão abençoado. Às vezes você enxerga isso pelas redes sociais ou por algo que você escuta, mas ele não alcançou a vitória completa, porque a vitória completa só vem debaixo de uma unção, e essa unção tem que ser derramada por Deus. Às vezes ele é vitorioso numa vida financeira, mas a família está um fiasco. Às vezes ele está numa vitória ali, né, no trabalho dele, mas os filhos estão totalmente desvirtuados, perdidos, longe da presença de Deus. Para mim isso não é vitória plausível, isso é uma vitória destacada em uma área específica. Mas nós não somos daqueles que temos vitórias em coisas específicas. Nós que servimos a Deus, estamos debaixo dessa palavra, e esta palavra diz que em todas as situações nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, a unção que Deus está derramando sobre as nossas vidas é: em tudo que você entrar, aonde a sua mão tocar, aonde o seu pé, né, possuir ali, tocar, onde você pisar, aquela herança, aquela promessa, aquela vitória será estabelecida não só sobre você, mas sobre toda a tua parentela, sobre toda a tua geração. Não faz sentido a minha vida ser um sucesso e a projeção da vida dos meus filhos ser um fracasso. Não, essa mesma unção que está sobre a minha vida, eu quero que respingue sobre a vida dos meus filhos, dos meus netos, bisnetos, toda geração que estiver no meu sangue, vou dizer assim, isso eu profetizo no seu sangue também, porque é o sangue redentor de Jesus que derramou sobre nós, será abençoada até a vinda dele, para nos levar para a eternidade. Quantos creem nisso? Diga amém. Aplauda ele bem forte. E aí eu disse que muitas vezes nós olhamos para isso, e essa pessoa ela tem sucesso da porta para fora, mas da porta para dentro é fracasso. Deus não tem isso para nós, porque a vitória dele é completa. E aí eu usei algumas, né, eu falei um pouco sobre alguns passos que Jesus tomou, né, algumas decisões, alguns fatos. Interessante que vida com Deus não é vida teórica, querido. Vida com Deus são fatos consumados. A Neuza subiu aqui e ela não falou de uma teoria, ela não falou de algo que ela ouviu, de um testemunho que mexeu com ela. Não, ela falou daquilo que Deus fez na vida dela, na família dela, na casa dela, e ela pôde testemunhar porque ela não só viu ou ouviu, mas ela pôde tocar naquilo que Deus faz. É esse mesmo Deus que eu quero ministrar para a tua vida. Não é um Deus abstrato, né? Não é uma história maravilhosa, mas é um Deus vivo que opera no coração daquele que está disponível. E eu falei que Jesus, o primeiro fato que fez com que Jesus vencesse, estava lá na manjedoura, né? Na cidade de Belém, no povoado da Judéia, que foi quando Jesus teve ali o primeiro momento nessa terra, quando ele respirou pela primeira vez. E o que isso tem a ver? Qual é o fato ali consumado? Que ele traz um entendimento para mim e para você, que Jesus ele é maior do que qualquer coisa. Quem crê, diga amém. E ele nos ensina através desse fato, ter vindo ter deixado toda a sua glória, honra, poderio, e ter vindo debaixo de um propósito, ter nascido de uma mulher virgem, humana, natural. E quando Jesus nasceu, quando os pulmões dele, a primeira vez que o pulmão dele funcionou, e ele respirou, ele quis contemplar para mim e para você que ele é maior do que o conforto. Nós não somos baseados no conforto que vai vir, nós somos baseados naquilo que Deus pode fazer, independente daquilo que nós estamos vivendo. Existem muitas pessoas que servem a Deus até no ambiente onde está confortável, mas vida com Deus é maior tempo dela é desconfortável, porque nós vamos falar daquilo que muitas pessoas não estão vivendo e não estão vendo, mas nós vamos falar daquilo que nós cremos. Jesus ele é maior do que o conforto. Não tem problema ter conforto. Eu até imagino que você trabalha para dar uma estabilidade melhor e para ter um conforto. Eu não estou falando desse conforto, eu estou falando daquele conforto que compete com o seu propósito.
Ah, hoje está muito frio, eu não vou na igreja. Ah, não, hoje está muito calor, eu não vou na igreja. Ah, hoje está mediano, eu não vou na igreja. A pessoa fica confortável. Mas quando o sapato aperta, se tiver culto de segunda a segunda, está aqui em todos os cultos, é ou não é? E é interessante isso, o ser humano é assim, eu não julgo. As orações mais sinceras, verdadeiras e mais reais que eu e você fizemos em algum momento da nossa vida foi nos momentos mais difíceis. Não deveria ser assim, mas de fato é. Mas nós precisamos mudar isso. Toda oração que você fizer neste altar vai acontecer na tua vida e na tua trajetória. Porque nós não servimos a Deus por necessidades, nós servimos a Deus pelo que Ele é, por poder que Ele tem e por aquilo que Ele já fez e vai fazer nas nossas vidas. Eu não busco a Deus porque Ele pode me dar algo. Eu busco a Deus porque sem Ele eu não posso viver um dia sequer nesse mundo. Quero ouvir um amém. Então Jesus é maior do que o conforto. O segundo passo foi, saindo ali, Jesus cresceu, 12 anos, não se fala muito sobre a sua infância. E quando ele, ali aos 30 anos, saiu, o segundo encontro que ele teve foi no mar. Foi no momento onde João Batista estava batizando. E Jesus foi até ali o Rio Jordão para ser batizado por João. Olha que fato fantástico. Jesus chegou perto de João e João falou: Senhor, eu que devo ser batizado por ti. E João falando para os seus discípulos, dizendo ali: eis que vem o Cordeiro de Deus, aquele que vai tirar o pecado do mundo. Eu não sou o Messias. Aquele que vem é muito maior do que eu, não sou digno nem de, curvando-me, desatar as suas sandálias. E Jesus chega até João, esse é o segundo fato. Ele chega diante de João, João vira para ele e fala: eu não sou digno, eu não posso fazer isso. Jesus vira para ele e fala: é necessário que você faça dessa forma para que se cumpra toda a justiça. Jesus nunca pulou etapa, Jesus nunca pegou atalho, Jesus em toda a sua glória e soberania, Ele nunca usou de artimanhas humanas para titubear ou para arrumar um método mais fácil naquilo que Ele deveria fazer. É um exemplo para mim e para você. E o que Ele estava nos ensinando aqui quando Ele deixou João Batista batizá-lo? Jesus é maior do que o orgulho. Ele não deixou com que o orgulho dele o dominasse. Ele poderia simplesmente falar: não precisa ser batizado não. Que isso? Eu batizado? Não, eu que estipulei o batismo, eu vou ser batizado. Mas ele mostrou em toda a sua glória que maior é o que serve, amém ou não? E aí, quando ele foi batizado, ele estava dizendo assim: eu sou maior do que o orgulho. Existem muitas pessoas que se perdem por causa do orgulho. Eu não vou pedir perdão, fizeram comigo, Deus vai derramar fogo do céu sobre aquela pessoa. Só quem adoece é quem não libera o perdão, querido. Quanto antes você liberar as pessoas que te feriram, te machucaram, mais rápido você vai avançar. Jesus é maior do que o orgulho. Existem muitas pessoas que se prendem, elas não conseguem avançar porque o orgulho domina elas. Elas não conseguem compreender que aquilo é tóxico. Você não tem que ter, o termo ali, não é ter sangue de barata, todo mundo faz coisas erradas junto com você, te desmerece, enfim, não te valoriza em muitas situações, você vai fingir que as coisas estão acontecendo, está tudo normal. Não é isso. É você, uma coisa que eu levo para a minha vida: cada um só dá daquilo que tem de melhor. Se as pessoas vêm com ofensas, brigas, discussões, discórdia, coisas pequenas, é o melhor que ela tem. Não se prenda nisso. Você, em toda a sua grandeza em Deus, dê o seu melhor. Libera o perdão, dê uma palavra, abençoa. Não se prenda naquilo e não permita com que aquilo roube a sua paz. Todo mundo oferece o que tem de melhor, e quem serve a Deus vai entregar aquilo que Deus tem de melhor para a vida das pessoas. E o terceiro ponto que eu falei foi Jesus ali, é batizado, e depois o Espírito de Deus leva ele para onde, igreja? Fala comigo: deserto. Jesus é levado até o deserto da Judéia para ser tentado por Satanás, pelo diabo. E ali ele vence em 3 áreas específicas que todos nós que estamos aqui ouvindo essa palavra vamos ser tentados continuamente, precisamos prevalecer sobre ela.
Jesus venceu sobre a carne, quando foi lhe oferecido pão, necessidade humana. Ele venceu o sistema mundo, né, as coisas mundanas, quando Satanás ofereceu para ele, né, o governo de todas as coisas. Te darei, se prostrar e me adorar, nananã. E o terceiro ponto, Jesus venceu o próprio diabo, dizendo: arreda-te de mim, porque o que você está oferecendo não é o que provém de Deus, e isso não enche os meus olhos. Jesus venceu e provou para mim e para você que Ele é maior do que as tentações. E eu e você também precisamos ser maiores do que a tentação. Não, Tiago diz, não tem tentação que sobrevém sobre o homem maior do que aquilo que ele pode suportar. Não existe nada na minha vida e na sua que venha para nos tentar, que nós não tenhamos estrutura emocional, espiritual suficiente para sobrepor aquilo. Já vi as pessoas falando assim: não, porque a tentação foi muito maior do que eu. Não, a tentação não foi maior do que você. A tentação foi maior do que a influência de Jesus na sua vida. É isso que você tem que dizer. Vira para o seu irmão e fala: Jesus é maior do que qualquer tentação, e você não vai se prostrar sobre aquilo que o mundo te oferece. Quem recebe, diga amém. E dando continuidade, Jesus vence Satanás, vence o diabo, vence o sistema, vence a necessidade da carne, e ele vai para um quarto lugar maravilhoso, chamado Getsemane. E lá no Getsemane, ali, ele é tomado de um grande, como eu posso dizer, de uma grande pressão, porque há poucos dias após aquilo, ele seria crucificado. Mas Jesus se submete ao Getsemane para mostrar para mim e para você algo muito forte, porque quando ele se submeteu ali no Getsemane, sendo tentado, provado já anteriormente, ele foi para o momento para orar, para preparar a tua vida, a sua humanidade queimava a necessidade, mas ele não abriu mão. E ele nos mostra ali, passando pelo Getsemane, não negociando, virando para Deus e falando: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus ali em toda a sua humanidade, querido. Eu não estou falando do Jesus glorificado, eu não estou falando aqui do Jesus o Cristo, não, eu estou falando de Jesus homem, humanamente falando, aquele que passou por muitas dificuldades, por todas as dificuldades que você pode colocar aí, e venceu. E no Getsemane isso nos mostra que Jesus, ele é maior do que as próprias vontades. O desejo de Jesus em cumprir com a vontade de Deus demonstra que a vontade do Pai é maior do que a própria vontade de Jesus. E ele nos ensina com esta unção que a vontade de Jesus sobre as nossas vidas precisam ser maiores do que a minha vontade sobre a minha própria vida. Que coisa louca essa que eu estou te falando. Parece até um termo de escravidão, mas nós somos escravos de Deus, porque Ele nos transformou e nos tirou, nos resgatou da escravidão das trevas para nos governar e direcionar pela uma direção do amor. Só vive o amor de Deus verdadeiramente quando você abre mão das suas próprias vontades. É impossível servir a dois senhores, Mateus capítulo 6, versículo 24. Ou você se dedica a um e odeia o outro, ou vice-versa. É impossível amar as minhas vontades mais do que amar a vontade de Deus. Me coloca em xeque. E aqui no Getsemane é interessante que Jesus, a vontade de Jesus ali no Getsemane era uma vontade legítima, querido. Em toda decisão de Cristo não tinha pecado algum naquilo que ele poderia fazer. Jesus, quando vira para Deus e fala: Senhor, se possível afasta esse cálice de mim, não quer dizer que ele queria desistir da humanidade, pelo contrário, ele estava dizendo para Deus o seguinte: Senhor, tem algum outro caminho para a gente resgatar todos aqueles que o Senhor ama e que eu amo? Se tiver, vamos por esse caminho. E todas as vezes que ele pedia: afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita, fala comigo, que não seja feita a minha vontade, mas que prevaleça a sua vontade.
Todo mundo falou isso com muito amor, amém? Vai existir um momento que você vai passar, querido. E você vai ser provado nessa palavra. E quando esse momento vier e você pensar em colocar toda todo o desejo humano para fora, o Espírito Santo vai te parar e vai falar assim: Deus, eu não quero que cumpra a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. E você vai entrar em oração e a vontade de Deus vai prevalecer sobre a tua vida, amém? Jesus é maior do que a própria vontade. Jesus é maior do que as próprias vontades e preferências. Isso mostra o quanto a vontade de Deus é maior. E Jesus, ele tinha o direito de fazer ou não, de ir para a cruz ou não, querido. Muitas vezes nós lemos a Bíblia e pensa que aquilo foi imputado, dizendo assim: Deus mandou e falou, ó, você vai fazer, pronto, acabou, e sem choro. Deus, quando escolheu e enviou Jesus, muito provavelmente, eu tenho essa convicção no meu coração, Jesus já sabia do que ele deveria passar. E quando ele disse sim, ele não mensurou no sofrimento, mas sim naquilo que agradaria a Deus. Senhor, não me preocupe, eu vou sofrer, eu vou ser traído. Tem coisa pior do que ser traído? Não tem. Eu vou ser cuspido, eu vou fazer o bem para muitas pessoas, elas vão pagar o mal. Mas em tudo isso que eu tenho que sofrer, nada disso se compara em eu poder levantar os meus olhos e ver que o Senhor está intercedendo por mim e me mostrando que eu estou no caminho certo. Não tem nada maior do que isso. Muitas vezes nós somos até taxados, né, lá fora como os bestas, os bobões, em diversas situações. Quantas vezes, querido, eu deixei de ter benefícios em alguma coisa lá fora, porque aquele meu benefício tiraria de mim a presença de Deus, e eu renunciei. E muitas pessoas falam: não, você é besta, para com isso. Não, Deus perdoa essas coisas. E eu virava e falava: não, tudo bem, pode até perdoar, mas eu não quero dar espaço para isso. Eu não quero ter uma mancha na minha vida naquilo que eu sei que é errado, e eu ir lá e fazer. Eu prefiro errar pelo excesso de zelo do que pela falta dele. É melhor eu chegar diante de Deus e Deus virar para mim e falar assim: Tiago, tinha coisa lá que você poderia ter feito, você não fez, se manteve, né, firme. Mas que bom, né, você está aqui agora, bacana. Do que eu chegar diante dele e falar assim: Tiago, por que você fez aquilo sabendo que não deveria se fazer? Viu que a tônica é diferente? Por que você fez sabendo que não deveria? A tônica de Jesus, eu quero ouvir essa sim. Você poderia ter feito. Acho que lhe faltou entendimento, mas tudo bem, que bom que você prevaleceu. Dando um sorrisão assim e falar: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Quando você recebe essa palavra, diga amém. Do que eu chegar e ele, servo mau e negligente, fosse infiel naquilo que eu coloquei sobre as tuas mãos. Tira dele e dá para o outro que foi fiel. E lança fora, está amarrado em nome de Jesus. Ninguém aqui vai ouvir essa mensagem quando nós estivermos diretamente com Deus. Os olhos dele vão estar fixos a mim e você. Eles vão falar: servos bons e fiéis. Vocês tinham tudo para negligenciar, para abandonar e para fazer outros desejos, mas vocês se mantiveram fiéis até o fim. Vem para a alegria do teu Senhor. Cumpre agora, curte. Vem para o gozo, vem para o privilégio. Entra para a eternidade, porque aqui vocês serão felizes para sempre. Esta é a mensagem que eu quero ouvir, querido. Por quê? Porque não existe nada nesse mundo que você abra mão, que não seja valorizado, que não seja visto por Deus e fique sem ser ali, como eu posso dizer, não tem nada que você não abra mão, que Deus não te entregue coisas muito melhores e maiores. Não existe. Todo sacrifício tem consigo ali, né, algo muito melhor. Então, Jesus nos ensina aqui que Ele é maior do que as nossas próprias vontades também. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Não é assim que Ele direciona? Quando, né? Tomar a sua cruz é igual quando todo mundo aqui acorda. Amanhã você vai acordar cedo para trabalhar. E aí você já espreguiça assim, ó. E o ato de você já espreguiçar, já fala assim: Senhor, me coloca na cruz.
Porque hoje eu vou sair de casa já preparado para fazer a diferença, é tomar a sua cruz todos os dias. Não permita com que as tuas vontades sejam maior do que a vontade de Deus. E ali Jesus, quando ele entende, ele vai para o Getsemane, prevalece ali, as pessoas prendem ele, ele vai todo para a caminhada de dor, e aí vai para o quinto ponto, onde Jesus se encontra. Jesus é maior, e aí ele é levado para o Calvário. O Calvário é uma expressão do sacrifício. Todas as vezes que eu leio ali os evangelhos, já no finalzinho ali, quando Jesus está sendo crucificado, todas as vezes Deus fala comigo de uma forma diferente. Eu não sei você, mas quando eu vou para esses versículos, lendo, e eu já li centenas de vezes, eu não consigo me manter tranquilo, os meus olhos ficam umedecidos, porque todas as vezes que eu leio, cada ato que estava sendo feito por Ele, aquilo confronta o meu coração, porque eu não merecia tanto amor. É um sentimento de devedor tão grande, que quando eu leio eu falo: Senhor, somente o Senhor era habilitado o suficiente para passar por isso, porque se fosse eu não teria a mesma estrutura, eu não teria a mesma sabedoria. Muito obrigado, porque o Senhor não se entregou em vão, me encontrou, te encontrou. O Calvário mostra que, deixa eu me situar aqui, ali Jesus entrega o fôlego de vida, e Ele nos mostra que Ele é maior do que o sacrifício. Voltando, lá na manjedoura, Ele respira pela primeira vez, faz assim, ó. Que grande privilégio, você está respirando. Isso deveria ser para você um privilégio enorme, porque Deus está te dando novas oportunidades para você fazer melhor, para você ser mais generoso, para você ser mais amoroso com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. Olha que coisa, o desejo de Satanás é que tudo na tua vida caia numa rotina desprezível. Rotina não é ruim. A rotina que é ruim é aquela que rouba quem você é, deturpa a sua mente, seu coração e aquilo que tem valor. Eu não sei se todos que aqui acordaram hoje, viraram para sua esposa, para o seu filho e deu um bom dia bem fervoroso. Nossa, bom dia. É interessante que eu estou com um filho pequeno, e ele já faz isso. Ele acorda, depois dele mamar o tetê, e ali ele fica saciado, ele vem e abraça: bom dia, mamãe. Aí ele vem, me abraça, me dá um beijo: bom dia, papai. E eu abraço ele e falo: bom dia, meu filho, que dia maravilhoso, que Jesus te abençoe. Por que quando nossos filhos é pequeno nós temos essa prática? Estou te perguntando, porque às vezes você tem filho grande, eu ainda não tenho filho grande. Mas eu quero gerar dentro da minha casa, da minha família, esse mesmo ambiente enquanto estiver grande. Vai passar vergonha na escola, porque eu vou chegar e falar: ô gatinho do papai, vem aqui, me dá um abraço, bênção, Deus te abençoe, meu filho. Eu não vejo mal nisso, isso é uma expressão do meu amor por ele. Eu ensino, vai lá na vovó dar bênção, coisas de antigamente. Benção, vovó, beija na testa. Na prima, no primo. Por quê? Porque se nós tratássemos todos os dias como se fosse o último dia, ninguém se despediria de qualquer jeito. Você não saía para trabalhar e falava: falou pessoal, até mais tarde, estou aí. Vai embora. Você chegaria e envolveria tempo. Filha, filho, olho no olho. Tenha um bom dia, papai te amo, te amo. Você possa produzir, vem cá, esposa, amor da minha vida, mulher das minhas loucuras, enfim. É ou não é? Olha só, quando vê assim é que namora, né, coitado. Tá no ápice ainda. Bom é o seu líder aí, ó.
ninguém se despediria de qualquer forma. Ou seja, nós valorizaríamos aquele momento. Os discípulos só entenderam quão bom era estar com Jesus no momento em que eles viram que Jesus teve que ir embora. Não seja uma pessoa que só valoriza algo na sua vida quando você tem falta e ausência dela. Mas seja uma pessoa que valoriza cada detalhe, cada momento, em toda a intensidade que você puder, no momento em que as coisas estão presentes com você, porque a ausência dela traz mais sofrimento do que a presença mal resolvida. Resolva tudo que Deus colocar nas tuas mãos e você terá uma vida plena, querido. Você não vai chegar na sua casa hoje de forma normal. Você não vai acordar na segunda-feira já reclamando que você acordou atrasado. Não, você vai acordar, vai olhar para o seu lado, se estiver com a sua esposa, você vai abençoar, falar: Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar com a minha esposa, com o meu marido. Vai no quarto dos teus filhos, olha e fala: Deus, muito obrigado, abençoa a vida deles e tudo, e nanana. Faz o negócio ser bem feito, onde você foi, Deus vai ser glorificado através de você, amém? Então aqui Jesus nos mostra que Ele é maior do que o próprio sacrifício. Tem gente que é firme e fiel até a hora que ela tem que sacrificar alguma coisa. Tem muitas pessoas que servem a Deus com muito fervor até o momento que ela tem que abrir mão de alguma coisa. O sacrifício não pode ser maior na tua vida do que Jesus. Jesus precisa ser maior que o sacrifício. Todas as vezes que Deus te incitar a sacrificar algo, sacrifique com muita ousadia. Abraão foi chamado por Deus, levou para o Monte Moriá, para sacrificar o maior bem na vida dele, que era o seu filho. Mas por que Abraão não teve dificuldade ali em sacrificar Isaque? Porque ele já tinha uma vida de sacrifício. E quem tem uma vida de sacrifício sabe que todo sacrifício traz consigo bênçãos sobrenaturais. O primeiro sacrifício que Abraão precisou fazer foi o quê? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele foi tendo o projeto completo, querido, sim ou não? Ele foi debaixo de uma palavra. Se você tem uma palavra, você tem tudo o que precisa para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando ele largou a família dele e foi para onde Deus havia direcionado, ele entendeu o valor do sacrifício. O irmão dele tinha acabado de morrer, o pai estava preso numa dificuldade por conta do filho que foi perdido. Ele ficasse naquele ambiente, ele só replicaria a mesma unção. E Abraão era um homem poderoso, era um grande governador. Abriu mão de tudo por algo muito maior. Não existe nada na sua vida que você abra mão neste mundo por algo muito maior em Deus, que fique por isso mesmo. Por que nós entramos em jejum? Por que nós entramos em oração? Por que você ora de madrugada? Por que você abre mão de muitas coisas, de muitas vontades? Porque você está com o olho em algo muito maior que esse mundo natural não pode te oferecer. E esse alcance, esse entrar no reino sobrenatural e trazer para o natural, só faz sentido para aquele que não tem dificuldade em sacrificar, querido. Sacrifica quantas vezes for necessário, se aquilo compete com a vontade de Deus. É maior agradar a Deus do que agradar os homens. Quero ouvir um amém. Jesus é maior do que o sacrifício. E para a gente avançar, quer um exemplo aqui? Eu quero dar um outro exemplo. Se você não quer se sacrificar na vida, nunca seja mãe. Os pais são maravilhosos, ajuda pra caramba. Mas nada se compara com a maternidade. As mães que estão de plantão aqui sabem. O esforço, a dedicação, ela fica totalmente exausta, exaurida. Ter que dar mamar de madrugada, ter que acordar cedo para trabalhar, principalmente as guerreiras que têm que trabalhar e tudo mais. Não estou descredibilizando os homens. Nós temos a parcela, tem homem que exerce uma paternidade maravilhosa, e é sublime, são fatos diferentes. Mas irmão, maternidade, carregar, 9 meses, é 9 meses sem dormir,
empurra daqui, empurra dali, mexe aqui, mexe ali. É ir no banheiro todo, de minuto em minuto praticamente. Isso quando, né, não é uma gravidez de risco. Mas maridos, valorize suas esposas, principalmente se ela já tiver gerado um filho para você, dentro da sua parentela. Meu amigo, Ludmila, antes de ter o Kalel ali, com 7 meses, foi inventar de andar de patins e quebra o braço. Já era um negócio, como eu posso dizer, desafiador. E ela sem a movimentação, porque ficou com o braço enfaixado ali, engessado. E aí, ao invés dela ter que acordar também, porque além dela acordar, eu tinha que acordar. Já acordava, mas eu só abri o olho e falava assim, tá tudo bem? Não, tá mamando. Então beleza. O Kalel fazia, já estava no berço assim, ó. O que foi? Ele, não papai, só arrotei, sei lá. O sexto sentido, que eu creio que é o Espírito Santo, quando você é pai, ele fica diferente, irmão. Você está lá na área, fazendo alguma coisa, seu filho está dormindo, e faz assim, ó, acordou. Você vai lá, o cara está assim, ó. Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. É ou não é? Eu estou falando alguma coisa que não é real. E ó que eu sou bem desatento para algumas coisas. Estava lá longe. Opa, acordou. Quando eu ia lá, o cara estava revirado, pano na cara, sufocando. É desafiador, mas vale a pena cada segundo. Tinha que acordar todas as noites, todos os momentos. Pegava o Kalel, que ele mamava de 1h30, de 2 horas. Colocava no peitinho, esperava. Toque, toque, toque. Botava para rotar. Rotou, meu filho? Rotou. Dormiu? Botava no berço. Deitava. Dava nem 30 minutos. Pegava o menino, botava no peito e vice-versa. Passei ali alguns dias, não sei quanto tempo faz, foi 20 dias mais ou menos. Valorizei mais ainda a minha esposa. Porque ela começou, né, dentro dessa trajetória, na verdade, perdão, o Kalel já tinha nascido, eu falei que ele não tinha nascido, foi depois do nascimento dele. Eu valorizei mais ainda coisas que ela fazia nos primeiros meses que eu nem percebia, porque eu dormia, tinha que acordar cedo para ir trabalhar. E aí eu fazia toda essa trajetória e ainda tinha que ficar acordado para ir trabalhar, porque não dava para dormir, não é? Se dormir já era pedra. Então não quer sacrifício, não pense em ter filhos, porque você vai se sacrificar por eles muitas vezes até enquanto você estiver por aqui. Amém? Sexto ponto para a gente fechar, tem que fechar essa palavra hoje. Jesus vai para o túmulo, né, ali ele morre, né, vai na cruz, morre e é colocado no sepulcro, ali no túmulo. E ele não permanece no túmulo, o túmulo vazio. Olha que expressão maravilhosa, o túmulo vazio. Todos os outros profetas, todos os outros homens que a Bíblia citam, que morreram sepultados, as ossadas ainda estão aqui. Os ossos de Jesus não, porque ele não permaneceu morto, ele ressuscitou. Para provar para mim e para você que Jesus é maior do que a própria morte. Jesus é maior do que a morte. Jesus é maior do que tudo aquilo que está morto na tua vida. Ele pode fazer aquilo ressuscitar. Ele pode fazer aquilo ser revivido. Ele pode fazer aquilo ter vida. Ele pode olhar para o vale de ossos secos, dar uma orientação e aquilo gerar uma estrutura nova. O que na tua vida hoje você vê que está morto? O que hoje não está sem vida? Às vezes a sua fé está uma fé apática. Está uma fé assim que tem que ser empurrada para as coisas andar. Às vezes o coração está tão frio, gelado pelos golpes que você já sofreu, que você não consegue prevalecer, avançar, romper. Não, você está como um sepulcro. Bonito por fora, mas por dentro está todo arruinado. Porque quem já foi no cemitério vê, às vezes está tudo bonito, grama bonitinha, flor e aquela coisa toda, mas se você abrir, você vai ver que é algo desesperador. E muitas vezes nós nos encontramos assim, porque as dores desse mundo vai fazer com que você fique prostrado, e você vai ficar prostrado se você desejar. O que eu quero te incentivar hoje como igreja é: não permita ser um homem de Deus com um coração vazio.
Não se permita ser um líder de equipe, um líder da igreja, um obreiro, até bispo que seja, bonito por fora, mas o coração gelado, sem fé, sem aquele fervor, aquela necessidade de cumprir com a vontade de Deus. Não, né, você passar por uma pessoa e ver que ela precisa de uma palavra e você falar, não vou falar hoje não, Deus sabe como é que eu estou em conflito. Não importa o meu conflito naquele momento, o que importa é a palavra de Deus ser ministrada, porque quando eu falo daquilo que eu creio, eu vivo daquilo que eu preciso que venha dos céus. O que eu necessito é, Deus vai mudar a tua história. Quando eu falo isso, Deus muda a minha própria história, para que aquela unção vá para a vida do outro. Ah, não, eu só posso falar de Jesus porque eu estou muito bem na minha vida. Quem te disse isso? Ninguém está bem todo o tempo. Por isso que existe o momento do altar, porque aqui é o momento onde você pode ser você, querido. Na verdade, assim, de um modo geral, você pode ser você em todos os momentos, mas aqui é o momento onde o seu desespero tem que ficar, sua dor, sua agonia, suas lágrimas, seus preconceitos, seus questionamentos, porque quem serve a Deus sabe que Deus tem o melhor, e não combina cristão com medo de morte. Não faz sentido na mesma frase. Não combina cristianismo e medo de morrer. Pergunta que eu quero te fazer: Jesus é tudo que você tem? Você confia fielmente naquilo que você vive? Você está em aliança com Deus? Porque se você estiver, irmão, o tempo determinado já está determinado. Não foi por nós, foi por Ele. Ele sabe o momento certo. Mas se você vive uma vida com Deus fervorosamente, mal nenhum tira a tua paz. Tem guerra lá no outro país, e eu oro por isso, para que cesse. Porque é uma coisa que machuca, é guerra. Mas rumores de guerra, doenças, pandemias, blá blá blá, não se preocupem, não é o fim, é só o princípio. Mas todo aquele que se manter fiel até o fim, receberá coroa de justiça, coroa da vida. Consegue entender isso? Pastor, eu não estou saindo de casa, tenho medo, tenho agonia, tenho síndrome do pânico. Tudo bem, trate isso, mas não permita com que isso seja maior na tua vida do que a vontade de Deus, do que a presença de Jesus. Porque se eu tenho medo da morte, eu não tenho convicção do Deus que eu sirvo. Eu não quero que ninguém morra, amém ou não? Mas também não quero que o sentimento de morte que houve, que você vê, que você lê, apague de você as promessas que Deus firmou com o sacrifício de Jesus na cruz. Ele é maior do que a própria morte, amém ou não? Quantos creem nisso? Dê uma salva de palmas a Ele, amém? E o último, eu quero ler Hebreus 2,14, diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estivessem escravizados pela morte. Pois é claro que não é a anjos que Ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Jesus não morreu pelos anjos, Jesus não morreu pelo governo angelical, Jesus morreu pela descendência de Abraão, que somos todos nós. Nós somos aqueles que foi enxertado na videira, por conta de Jesus. Então não tenha medo do que você vai ouvir, tenha medo de não cumprir o teu propósito nessa vida. Não é nem medo, né? Tenha temor, obrigado, temor de viver uma vida contrária. Porque se você serve a Deus, ama a Deus, aceitou a Jesus, vive fervorosamente na presença dEle, tem contato com Ele, se arrepende todos os dias, não tem uma vida dupla, fique em paz, a morte é lucro, porque nós vamos para a eternidade. E a eternidade, meu irmão, é todo o tempo louvando, engrandecendo e vivendo na presença daquele que hoje em dia nós vivemos aqui no momento da igreja. O único lugar que você pode ser um evangelista é aqui nessa terra, irmão. Por isso prega a palavra. O único lugar onde você pode decidir se vai louvar ou não é aqui. Por isso louve com todo o teu coração, porque lá na eternidade nós vamos falar com Deus todo o tempo. Então se nós não falamos com Ele aqui, não faz sentido querer ir para lá.
Ou seja, estou te incitando agora a você falar com Ele todo o tempo, amém ou não? A melhor companhia que você tem na sua vida é o Espírito Santo, é a presença dEle. E último ponto, Jesus, quando morre, crucificado, vai para o sepulcro, túmulo vazio, ressuscita, fica 40 dias nessa terra, e lá em Atos capítulo 1, a partir do versículo 10, 13 em diante, Jesus é assunto aos céus. Ele fala com os seus discípulos: fiquem em Samaria, fiquem juntos, unidos, até que o Espírito Santo desça sobre vocês, e profetizarão. Enfim, ele deixa a promessa da vinda do Espírito Santo. E quando ele está falando isso com os discípulos, ele vai sendo elevado aos céus. Atos capítulo 1, lê depois, é muito forte esse texto. Jesus é tomado para os céus, e os discípulos vão falando com ele, e vai olhando, e lá no finalzinho ele desaparece. E todos atônicos, olhando para aquilo, o Cristo foi embora. E vem os anjos, aparecem e falam: por que vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que foi tirado da terra e foi elevado até os céus, voltará da mesma forma que subiu, descendo para resgatar todos aqueles que o amam, todos aqueles que o servem, todos aqueles que desejam ardentemente ter uma vida em comunhão com Deus. Não é dentro dessas palavras, mas é dentro deste contexto. A mesma forma que ele subiu, ele vai descer para nos levar para a eternidade. E isso fecha a minha palavra dizendo que Jesus é maior do que qualquer coisa. Ele não perdeu em nenhum momento, ele não sucumbiu em nenhum confronto ou conflito. O Deus no qual você serve, ele é maior do que qualquer situação. Meu desafio hoje, igreja, é que você não mais baseie a sua fé no que as pessoas dizem, no que você sente, mas sim no que você crê através da palavra de Deus. Não é os meus achismos. Eu te dei 7 pontos de evidências, fatos, situações em que Jesus prevaleceu. Ah, mas Jesus é Jesus, eu sou eu. Aí que está o erro. Nós precisamos ser igual a Cristo, ser igual a Jesus, seguir os passos dele, porque o homem por si só não pode se salvar, mas o homem que crê em Jesus tem a salvação entregue por ele, porque toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo o que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei com vocês até o fim. Essa é a mensagem que Deus tem para as nossas vidas. E você não precisa fazer discípulo só se você for líder. Você não tem que fazer discípulo para você se você não é líder. Não é para você. E mesmo que você seja líder, o discípulo não é para você. O discípulo é para Jesus. Ele não tem que fazer a minha vontade, ele tem que fazer a vontade de Deus. Amém? Quero te convidar a você se colocar de pé. Fecha seus olhos, põe a mão no teu coração. Repete comigo, fala: Senhor Jesus, eu vou seguir os teus caminhos. Eu quero prevalecer. Eu vou avançar. Eu vou ser maior do que qualquer dificuldade que vier sobre mim. Porque o Senhor é maior na minha vida do que qualquer situação. É maior do que o meu conforto. É maior do que o meu orgulho. É maior do que a tentação. O Senhor é maior do que qualquer coisa. Maior do que a morte. Maior do que as minhas vontades. Maior do que qualquer situação. Em nome de Jesus, coloca a mão no teu coração. Fala assim: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Vai sendo grato.
porque até aqui Ele te ajudou, tem te mantido e Ele vai prevalecer. Em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, fala: Senhor Jesus, nesta noite eu te recebo como Senhor e Salvador. Perdoa 100% os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, me dê a salvação. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez hoje? Você é convidado da igreja, amém? Alguém? Todos de casa? Aleluia, glória a Deus. Você é mais do que, essa casa é mais sua do que minha, amém? Estende sua mão para frente, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, te traga paz, que os anjos do Senhor estejam acampados ao teu redor, esperando algo sair da tua boca para que eles possam fazer, e que você possa ir para a melhor semana da tua vida, no nome de Jesus, amém? Antes de você ir embora, vem aqui na frente, receba a unção dos nossos diáconos, obreiros, missionários. Eles vão ungir a sua vida para que você possa ir para a melhor semana da tua vida, amém? Dê uma forte salva de palmas a Ele. Glória a Deus.